irmãos, bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. Hoje o meu desafio é procurar abordar esse tema, vencendo a fraqueza do medo. E eu queria usar como texto base o texto que está em Juízes capítulo 6, com respeito à história dos midianitas e a figura de Gideão. No versículo 11 diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Vou parar por aqui. Irmãos, o trigo se malha na eira, as uvas são pisadas no lagar. O fato de Gideão estar malhando o trigo no lagar é um indicativo de que algo não está adequado. Na verdade, ele o fazia por medo dos midianitas, não é? E os midianitas, nesse sentido, no livro de Juízes, vão ser representativos de tudo aquilo que, pelo medo, nos impede de que Cristo seja mais profundamente formado em nós. Nós sabemos que após a queda, um dos elementos que Adão sentiu como resultante da queda foi o medo de Deus. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele teve medo e se escondeu. Então o medo é um elemento que é fruto, evidentemente, da queda e, portanto, do pecado, e que nos coloca numa posição incorreta, vamos dizer assim, diante daquilo que Deus deseja fazer. Afinal, Deus chegou a Adão e perguntou: Onde estás, Adão? E Adão responde: Porque eu estava nu, eu tive medo, quando ouvi a sua voz e me escondi. Aqui Gideão, então, procurava malhar o trigo no lagar por medo dos midianitas. Bom, no capítulo 7 diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que estava com ele se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Eram 32.000 ao total. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais, faze-os descer as águas e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo o que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Gideão estava com 32.000 homens. O Senhor disse que haveria de entregar os midianitas nas mãos dele. Mandou separar os tímidos e medrosos, ficaram 10.000. Desses 10.000, ele disse que eles bebam água do ribeiro. E todos aqueles que não se ajoelharam diante daquela fonte, Deus então mandou separá-los. Aquela fonte, irmãos, é a fonte de Arode. Arode significa, a palavra Arode significa medo ou terror. Portanto, os 300 homens que foram separados por Deus para que junto a Gideão pudessem alcançar vitória diante dos midianitas,
foram aqueles 300 homens que não se ajoelharam diante da fonte de Arode, que não se ajoelharam diante do medo ou do terror. O número 300 na Bíblia, nós não temos tempo aqui, mas ele é indicativo do remanescente fiel. Ele tipifica os vencedores que haverão de ser levados quando da primeira ressurreição. Estes 300 homens tipificam os vencedores. E estes vencedores, pelo número 300, há uma linha da revelação por meio da qual nós podemos claramente discernir que é uma pequena porção dentro do todo, né, que, neste caso, não se deixaram contaminar pelo medo e, portanto, puderam vencer os midianitas. Os midianitas aqui são representativos de tudo aquilo que, por causa do medo, nos impede de alcançar mais do Senhor e impede o Senhor de alcançar mais em nós, de tal maneira que Cristo seja mais profundamente formado em nós. E eu gostaria de concluir mostrando que esses homens, né, quando então eles chegaram próximo aos midianitas, o que eles fizeram? Eles tocaram trombetas, quebraram os cântaros. O quebrar o cântaro é uma simbolização de uma vida que se dá totalmente. E é interessante que dentro dos cântaros haviam tochas, claramente uma figura da plenitude, da luz, do Espírito que neles havia, em tipologia, conforme nós podemos depreender, né, do contexto da antiga aliança. Portanto, peço aos irmãos que meditem com mais cuidado nessa passagem, porque ela é indicativa desse pequeno grupo que será levado na primeira ressurreição e no arrebatamento para reinar com o Senhor. E o medo, ele pode ser um limitador desse propósito. Que o Senhor nos dê graça e coragem, em nome de Jesus.